Lucas 24, do 17 até o 24. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Somente até aqui, querida igreja. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Diante de nós está a palavra de Deus. Deve haver muito temor nos nossos corações ao ouvirmos o falar do Senhor, porque a palavra de Deus é eterna, é viva e eficaz. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. E nesta noite nós estamos aqui lembrando desta passagem em que 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, tristes, comentando entre si de todas as coisas que haviam acontecido naqueles dias anteriores, e eles estavam, irmãos, desiludidos pelo fato de não ter acontecido o que eles esperavam que acontecesse. Eles tinham andado com Jesus, eles tinham ouvido tantos milagres, eles tinham presenciado as obras e maravilhas que Jesus operou no meio do povo, se alegraram tanto com ele. Ele avisou das coisas que sucederiam, ele avisou que haveria de padecer, que seria entregue aos homens e que iria morrer e que ao terceiro dia iria ressuscitar. Mas mesmo assim, o que eles viram no Calvário foi forte demais. O que eles presenciaram parece que fez com que eles esquecessem de tudo o que eles tinham ouvido antes. Estava tudo predito, mas, irmãos, o que eles viram lá chocou. A morte de Jesus foi chocante para quem esteve presente. Até o centurião não suportou aquela cena, viu todos aqueles sinais, viu a terra tremer, viu as trevas, viu os sinais que aconteceram no céu e confessou diante da morte do Salvador. Ele disse: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! E nós estamos aqui para falar disso, para falar de Jesus e para falar do que acontecia no coração daqueles discípulos. A decepção, a desilusão, é ter acreditado tanto numa coisa e depois ver tudo acabar em nada. Como será que é isso? Como que será que o coração de uma pessoa fica ao se deparar com uma situação assim? Será que nesta noite tem irmãos e irmãs que estão passando por isso? Que acreditaram tanto num projeto, que ouviram uma promessa e se fiaram nela com tanta crença de todo o coração e acabam que não estão vendo o resultado? Parece que as coisas se encaminharam para o lado totalmente o contrário. Será que tem alguém nesta noite vivendo isso? Enquanto ouve essa palavra está falando ao teu coração? Pois o Senhor veio conversar conosco hoje sobre situações assim. Aqueles discípulos estavam caminhando, tristes, indo para Emaús,
E Jesus se aproximou deles e começou a conversar com eles, e eles não perceberam que era Jesus. Caminhando como se fosse um desconhecido, não perceberam Jesus. E Jesus perguntou: o que vocês estão comentando aí? Parece que o semblante de vocês está caído, vocês estão um pouco entristecidos, lamentando um com o outro. Então um deles perguntou: o senhor é só um peregrino em Jerusalém? O senhor está aqui só de passagem? Não está sabendo de nada das coisas que aconteceram? Não se fala em outra coisa. Jesus, aquele em que nós achávamos que ia remir Israel, ia resgatar-nos da servidão, e agora já se passaram 3 dias desde que tudo isso aconteceu. Ele morreu. Nós esperávamos que ele era a nossa esperança, mas agora ele morreu. Irmãos, você pode imaginar a dor daqueles dois, que por fraqueza, Deus entende, tanto que Jesus se apresentou, começou a conversar com eles, não os abandonou, mesmo eles tendo fraquejado na fé. Porque foi, irmãos, foi uma fraqueza na fé? Não foi uma fraqueza na fé? Eles duvidarem das promessas de Jesus, não porque rejeitaram a promessa, mas por fraqueza, porque a natureza humana é assim, nós somos mesmo fracos. Muitas vezes nós decepcionamos a nós mesmos. Às vezes nós fazemos coisas ou deixamos de fazer coisas que nós nos propusemos a fazer, e depois a gente fica com raiva de nós mesmos. Tem gente que tem dificuldade de se perdoar por ter cometido erros na vida. Quem pode levantar a mão aqui e dizer que nunca passou por isso? Somos seres humanos, somos fracos, mas o Senhor Jesus, Ele nos entende. Ele caminhou nessa terra também, Ele também empoeirou os pés neste mundo. Ele não pecou, Ele foi perfeito, mas Ele experimentou esse tabernáculo em que nós estamos. Ele nos entende, tanto entende que chegou-se junto daqueles dois que estavam tão desanimados e se afastando da fé por fraqueza. Nesta noite o Senhor manda essa palavra, igreja, para nos fortalecer. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, mesmo nos momentos de maior fraqueza nossa, Ele não nos deixa, Ele não desiste de nós, irmão, Ele não desiste de você, Ele não desiste de você, irmã, mesmo você passando por esse momento em que parece que está fraquejando e não acreditando mais nas palavras e nas promessas que Ele te fez. Mas essa palavra vem para confortar o teu coração e dizer: estou juntinho de você, a tua prova é tanta, a tua angústia é tanta, te cega tanto, a aflição do teu coração te cega tanto que você não está percebendo que eu estou do teu lado. Assim te diz Jesus. Jesus está caminhando aí contigo e você não está percebendo. Um pequeno livramentozinho aqui, um pequeno alíviozinho ali, uma palavra acolá, um bálsamo mais adiante. As palavras que Jesus ia trocando com eles faziam o coração deles arder. Mas o que os olhos deles viram na cruz ainda estava gritando mais alto. Para não compreendermos que era possível que Jesus estivesse ali, porque Jesus avisou que ia morrer, mas o que os olhos deles viram foi alguém ser dilacerado numa cruz, antes até de ser pendurado nela. Aleluia, glória a Jesus. Eles viram Jesus carregando aquela cruz já toda ensanguentada, depois de ter passado a noite inteira sofrendo castigos de todo tipo. Não adianta, não precisa detalharmos aqui, mas todos sabem como foi aquele juízo teatral ao qual ele foi submetido, a noite inteira nas chicotadas, nas zombarias, experimentando uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Depois que colocaram a coroa sobre a sua cabeça, não se contentaram com essa humilhação e ainda batiam com uma cana na cabeça do Senhor.
e o sangue descia pela sua fronte. Se alguém já espetou algum espinho no crânio, sabe como é doloroso. O couro cabeludo é um lugar muito sensível, que as dores são lancinantes. E foi batendo com a cana sobre aqueles espinhos, e ele passou a noite naquele sofrimento, sendo levado de um lado e de outro, sendo cuspido no rosto, sendo esbofeteado, e depois, às 9 horas da manhã, ele foi levantado naquela cruz, depois de caminhar por toda a cidade, transportando aquele peso, já sem forças no seu corpo, a ponto de cair debaixo da cruz, precisar ser ajudado para poder subir até o Monte da Caveira, para ser levantado naquela cruz ali, os discípulos acompanhando aquilo e vendo o que estava acontecendo. Foi forte demais ver Jesus morrer do jeito que morreu, sem uma gota de sangue no corpo, com seu corpo todo machucado, e ainda por cima, depois da morte, foi furado, atravessado uma lança no seu corpo. Parecia impossível acontecer as coisas que ele tinha dito que aconteceria, parecia impossível se cumprir a promessa que ele fez de levantar da sepultura depois de 3 dias. Parecia impossível acontecer que ele fosse eterno, que ele fosse o Senhor da glória, que ele fosse mesmo Filho de Deus, como ele dizia ser, e eles acreditavam. Eu estou falando isso, estou pregando essa palavra, estou explicando isso aqui para vocês entenderem que a cena, que quando a gente fala Jesus morreu, ressuscitou, é bonito, nós cremos, nós sabemos que ele fez isso por amor, para nos salvar, para nos remir, para nos dar a vida eterna, nós sabemos disso. Somos evangelizados, cremos em Jesus, por isso estamos aqui, porque cremos no seu sacrifício e na sua ressurreição. Glória a Deus, e na sua volta também, nós cremos. Mas os discípulos ainda estavam, irmãos, viam Jesus ainda como um homem, porque eles tocaram nas suas mãos, eles comeram com ele, eles se assentaram à mesa, eles caminharam com ele, sentiram calor junto dele, andaram no sol, andaram na chuva junto com ele. Glória a Deus nas alturas. Então era um amigo. Eles acreditavam que ele era filho de Deus, mas era uma figura humana que andava com eles. Os irmãos estão entendendo essa palavra? E o Senhor está mandando essa palavra para nós podermos enxergar isso do lado humano, dos olhos de quem é um ser humano, olhando e convivendo com o homem Jesus, que padecia, que sofria, que suava, que se cansava, que sentia sede, fome, aleluia, que dormia à noite. E eles, quando viram este homem Jesus morrer do jeito que morreu, a sua esperança foi esvaindo. A cada prego que era cravado naquela cruz, a cada clamor que acontecia, a cada gota de sangue que deslizava pelo madeiro, aleluia, glória a Jesus. Cada minuto que se passava, mais as suas esperanças iam se esvaziando, o seu coração ia murchando, aleluia. Eles iam vendo que aquilo ali era o fim de tudo, parecia que era o fim de tudo, e Deus está mandando essa palavra hoje para nós entendermos que o Evangelho é isso, é nós continuarmos crendo, ainda que tudo se acabe, ainda que tudo pareça ter dado errado, ainda que nós recebamos uma promessa e no dia a dia nós vemos as coisas tomando um rumo totalmente o contrário do que nós esperávamos, do que foi dito que aconteceria, e ainda assim você será capaz de crer no poder de Deus? Pois Jesus se apresentou e eles começaram a sentir algo diferente, mas ainda não compreenderam que era Jesus, ainda não compreenderam que era o Senhor que estava ali junto deles, do lado deles, conversando com eles, caminhando com eles, assim como o Senhor está fazendo contigo, mas a tua prova é tão grande que você não está percebendo que Jesus está de mão dada aí com você. Você consegue crer nessa palavra? Você consegue aceitar essa palavra? Você consegue confiar em Jesus depois dessa palavra? Apesar de toda a angústia que você vem passando? Você que está nos assistindo aí da sua casa, porque você não quer nem sair de casa mais, não tem força nem para ir na igreja mais, de tanta prova, e está assistindo aí pelo computador, pelo celular. Jesus está falando para você: eu estou contigo, estou de mão dada com você, aí você não está percebendo. Você não está percebendo a minha presença aí?
mas o teu coração arde com as minhas palavras. Quando ele foi convidado para entrar e foi partido o pão, que ele levantou e deu graças, os olhos dele se abriram, porque se fazia tarde. Tem até um hino, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. É baseado nessa escritura. Eles convidaram, assim, olha, amigo, já é tarde, fica conosco, o dia está declinando, pouse aqui. Olha, está vendo? Eles estavam fracos, estavam abatidos, estavam desanimados e até desiludidos, mas não perderam as virtudes, não perderam ali os ensinamentos de Jesus. Olha a hospitalidade. Muitos, por causa da hospitalidade, hospedaram anjos, está escrito na palavra. Olha a hospitalidade. Fica, meu amigo, fica amigo. Um amigo, eles achavam que era um amigo que eles fizeram na estrada. Fica conosco porque já é tarde. Então ele aceitou o convite e entrou. E quando foi a hora de comer, que ele levantou o pão e deu graças, eles reconheceram. Parece que eu vejo pela fé a igreja, um olhando para o outro e pensando assim, ou comentando assim, eu reconheço esse jeito de partir o pão, eu estou reconhecendo esse jeito de falar. Jesus desapareceu de diante deles, e um disse para o outro, você não percebeu não que o nosso coração ardia quando ele nos falava? É o Senhor, ele estava do nosso lado o tempo todo e a gente não estava vendo. Convida o Senhor para entrar no teu coração. Você pode estar achando que Ele não está nem aí na sua vida mais. Você pode não estar nem acreditando mais que a tua oração está chegando no trono da glória de Deus. Mas, olha, por essa palavra, agora, convida o Senhor para entrar na tua vida. Convida aí. Mesmo você achando que não é Ele que está falando com você, convida Ele agora. Entra, Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa. Entra, aleluia, Senhor, faz parte da minha vida. Continua comigo, Senhor, entra, vamos sentar na mesa, vamos conversar, vamos comer o pão, vamos partir o pão, convida o Senhor para entrar na tua vida, algo diferente vai acontecer, teus olhos vão se abrir, você vai ver o poder de Deus manifestar, Jesus está pertinho de você, não desanime, os planos de Deus nunca podem ser frustrados, as promessas que Ele te fez ainda estão de pé, mesmo que pareça que foi tudo por água abaixo, o Senhor te diz, ainda tem renovo para você, ainda tem esperança para você, ainda eu estou zelando e velando pela minha palavra para cumprir na tua vida, te diz o Senhor, aleluia, ainda que a tua prova seja forte demais, a ponto de os seus olhos, aleluia, desfalecerem, e você se desacreditar de tudo, mas a palavra é fiel. Recebe essa palavra, confia nela, porque o Senhor te diz, estou aí de mãos dadas com você. Glória a Deus, essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém.